Bom dia, muito bom dia. Nós vamos começar mais um projeto 7 em 7, falando sobre solução de conflitos conjugais. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: o que fazer se o seu marido não assume a posição dele dentro de casa, a posição de líder do lar, né? De responsável pela casa. Bom, a gente recebe muitas mulheres, muitas mesmo, não são poucas, reclamando da posição do marido, que o marido não assume a posição. E geralmente é mais ou menos assim, a reclamação é: o meu esposo não assume a posição dele, ele não faz as coisas, ele não tem proatividade em casa para realizar as coisas e para tomar as decisões. E aí, por outro lado, os maridos dizem: não, mas ela faz tudo, ela vai e faz na minha frente, ela vai, toma as rédeas e faz o negócio. E aí a mulher devolve dizendo: eu vou e faço, porque você não faz. Aí eu vou e tomo a iniciativa e faço. A pergunta é o que fazer. Nós vamos dar pelo menos 4 dicas aqui do que você deve fazer, mulher, esposa, para quando seu marido não assume a posição dentro de casa, né, de liderança e de responsabilidade de algumas coisas algumas decisões que ele deveria tomar e não toma, né? E já indo para a primeira dica, coloque o seu marido diante de Deus em oração. Primeira coisa que você deve fazer: colocar o seu esposo diante de Deus em oração. Ore por ele, mas ore especificamente por esse assunto, tá bom? Eu sei que você deve orar pelo seu esposo e eu sei que você deve orar por muitas coisas. Ore especificamente por esse assunto, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no coração dele, para que ele veja que precisa assumir a posição dele, a posição de liderança, né? A Bíblia fala sobre essa questão de orar pelas pessoas. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, olha aquilo que o apóstolo Tiago diz. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, Tiago termina dizendo aí: a oração de um justo ela pela sua eficácia, ou seja, ela é eficaz, ela pode trazer solução para o conflito, para o problema. Você sabe que essa é uma das áreas em que os casais mais têm conflitos, essa área de divisão de papéis, e principalmente de esposos que recuam e deixam a esposa fazer tudo, assumir a liderança do lar e tomar todas as decisões da casa. Para alguns é muito cômodo, ele fica ali e ele não precisa tomar a frente, não é? E, enfim, as desculpas são muitas. Alguns falam que a correria do dia, outros colocam a culpa no emprego porque está muito cansado, e as desculpas são muitas, mas nenhuma delas fala sobre a verdade, nenhuma delas diz toda a verdade, né? Então ore por ele. A sua oração é eficaz, ela pode mudar o seu esposo se você ora exatamente por isso. E talvez a sua oração também vá revelar algum erro em relação a você, né? Porque nunca existe um lado só. Então a resposta da oração certamente vai trabalhar na sua vida também. Então ore aberta, né? De coração e mente abertos, para que Deus trabalhe na sua vida também, para não estar extrapolando
para ter sabedoria e não atravessar o limite do seu papel de ajudadora, de auxiliadora, para que ele exerça o dele. Isso, às vezes é coisa do temperamento também, né? A personalidade da mulher é um pouquinho mais forte, o temperamento dela é um temperamento mais forte, talvez o seu temperamento seja assim, o temperamento do seu esposo é mais um temperamento, uma personalidade mais mansa, né, nunca foi acostumado a tomar iniciativas de nada, os pais sempre fizeram tudo por ele, enfim, tem muitas desculpas que podem ser dadas. Mas são apenas desculpas. Elas justificam, mas não explicam. Então, é preciso que aliás, ela explica, mas não justifica, né? Esse é Sim, porque em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, né? E aí tudo se fez novo. E aí em Cristo Jesus eu vou ser agora auxiliadora. Por mais que eu tenha um perfil de liderança, mas dentro do lar não, né? E para o homem também. Em Jesus ele... mas o meu marido não é cristão. Ou a esposa não é cristã, né? E o outro cônjuge que está orando. Deus, na sua infinita misericórdia, poder e graça, ele vai fazer a coisa acontecer. Né? Ele vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas a gente precisa orar. Olha outro texto aqui que fala sobre oração. Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então Jesus fala para os discípulos aí que eles precisam orar crendo para poder receber. É preciso orar e crer mesmo que Deus irá responder a sua oração a respeito do seu esposo, pedindo a Deus, olha, Senhor, eu preciso que o Senhor ouça a minha oração, que o Senhor trabalhe na vida do meu esposo para que ele assuma a posição dele dentro da casa, assume as responsabilidades que são deles, que não são minhas. Isso tem levado muitos casais a conflitos. Então, ore, porque de Deus vem a solução. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, diz o apóstolo Tiago. Então, tudo vem de Deus, tudo que nós temos, tudo que provém de Deus é bom para nós. Ore a Deus e Deus vai mudar o coração do seu esposo. E talvez você entenda que não exista conflito na sua casa, no seu casamento por esse motivo, mas existem outros motivos. E talvez você, por estar no meio da situação, não consiga entender que, independente dessa questão, né, dos papéis não gerarem conflitos no seu casamento, isso não significa que não geram, porque eles podem gerar conflitos que vão estourar em outras áreas do casamento. Vai aparecer de outra forma. É muito comum, a pessoa chega, ela chega para procurar ajuda, ela não está falando, ela nem está percebendo que os papéis no casamento deles estão trocados. Ela nem está percebendo isso, ela vem com outra lamentação, com outro pedido de ajuda. E quando você vai acompanhar o casal, você percebe que um dos problemas, uma das causas que tem desencadeado outros conflitos no casamento é a distorção, né, das funções, do papel do esposo e da esposa, que não está sendo exercido conforme Deus criou para que fosse. Bom, então essa é a primeira dica. Ore, coloque seu marido diante de Deus. Segunda dica que a gente quer dar para você, esposa, é não assuma o lugar dele. Não fica, então tá bom, ele não quer fazer, né? Ele não quer decidir, ele não quer ser o líder, então quem vai liderar sou eu. Eu preciso liderar. E vai e assume o lugar dele
e fica, assume para ficar, porque para alguns esposos que não conhecem os papéis bíblicos dentro do lar, para ele é muito cômodo. E aí ele se retrai, já é retraído, né? Ele se retrai, deixa a esposa e aí causam conflitos imensos dentro do casamento, porque a esposa vai ficando com uma estafa, vai ficando cansada, ela vai ficando exaurida, ela vai ficando irritada, ela, né? E isso tudo vai tomando, algumas entram em depressão e isso vai gerando conflitos dentro do casamento. Por quê? Porque os papéis não estão nos seus devidos lugares. Ela assumiu agora o papel que deveria ser do esposo. Quem suporta, né? Quem pode suportar o papel da liderança, tomar decisões e suportar as consequências das decisões e da responsabilidade de liderança é o marido. Por isso que Deus colocou o esposo, não é? Deus já fez o esposo, o marido, com essa característica. A característica de poder suportar o peso da liderança. Quando ele não assume, a esposa assume no lugar dele, aí ela não suporta, ela não tem como é que eu diria? Ela não tem energia, estrutura justa. Nem física, nem emocional para poder suportar, né? Não, por quê? Porque não foi criada para isso. É preciso a gente colocar as coisas do jeito que Deus criou. Olha o que diz lá o apóstolo Paulo, Efésios 5. 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Isso. Então está aqui, o marido, as mulheres sejam submissas. A gente depois vai fazer uma live sobre submissão, para você entender o que é submissão, né? Não tem nada a ver a submissão bíblica com aquilo que as feministas dizem que é, tá? Nós já falamos sobre isso semana passada. Foi. Em uma das lives lá da série 3 em 1. No webinário, né? Não, numa das lives mesmo do 3 em 1. Do 3 em 1, é verdade. Na quinta-feira passada, a gente falou sobre os papéis, né? Ainda a gente falou um pouco sobre submissão. Foi um pouco, a gente não entrou muito a fundo não, mas falou um pouco sobre submissão. O feminismo deturpou o conceito de submissão que a Bíblia dá para a mulher. E aí diz que submissão a mulher está sendo oprimida, a mulher está sendo pisoteada, a mulher é uma escrava, não é nada disso. O papel bíblico de submissão da mulher não tem absolutamente nada a ver com aquilo que as feministas dizem. Então fuja disso. É preciso entender o que a Bíblia diz da submissão. E também ela diz que o marido é o cabeça, não é? A sua cabeça é onde tem o seu cérebro, que é onde você toma as suas decisões, tá? A sua cabeça, o seu cérebro é que determina para onde sua mão mexe, para onde seus olhos devem olhar, para onde seus pés vão caminhar. É a sua cabeça que determina essas coisas, que toma essas decisões para os outros membros do corpo, né? Então, não assuma o lugar dele. Deixe ele tomar as decisões. Deixe ele no lugar dele de liderança da casa. Deixe ele no lugar de responsável pelas coisas que acontecem no seu lar. Não assuma o lugar do seu esposo. Tem muitas mulheres fazendo isso e os conflitos têm causado estragos, muitos estragos no casamento. Fora que você está ensinando seus filhos a reproduzirem esses papéis trocados, né? Acharem normal e reproduzirem esses papéis nos seus casamentos e assim sucessivamente. Bom, se então você
Se então você não vai assumir o lugar dele, o que você vai fazer então? Não é? Algumas mulheres podem estar perguntando aí, se eu não vou assumir o lugar dele, né? Então vai tudo por água abaixo. Então vai tudo por água abaixo. Como que vai ficar aqui em casa, né? Nada vai ser resolvido, nada vai ser... Se eu depender dele, eu estou perdida, né? Algumas mulheres dizem assim. Muitas mulheres. O que é que eu faço então? Você vai fazer o que a Bíblia manda você fazer. A Bíblia manda que quando uma pessoa não sabe, não conhece o papel, ela precisa ser instruída. Então você vai instruir o seu marido em amor. Olha o que diz lá Colossenses capítulo 3, verso 16. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então você tem aí o apóstolo Paulo dizendo assim, instrua, aconselhe. É hora de você agora instruir o seu cônjuge, o seu marido, em amor, aquilo que ele deve fazer, quais são as responsabilidades. Talvez ele não saiba, ou talvez ele não saiba e ele é recluso, ele se retrai, porque a sua personalidade é mais forte. Tem alguns maridos que têm até medo, por causa da personalidade forte da mulher, tem até medo de tomar decisões. Então você deve instruí-lo, aconselhá-lo, dizer para ele, não é? O que ele deve fazer e permitir que ele faça. Cuidado para não tomar uma posição de mãe, né? De professor, não é para você ser mãe, mãe né? do seu marido, né? É para você peça a Deus sabedoria para falar, né? Não só sabedoria, mas também peça sensibilidade ao falar, porque no versículo 17 em seguida aqui diz assim: tudo que fizerdes, seja em palavras ou em ação, fazei-os em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, faça isso, converse com seu marido, dê toques no seu marido, dê ideias para o seu marido como ajudadora e como alguém que está falando com o Senhor, como alguém que está se dirigindo ao Senhor. Em outro texto aqui de 1 Pedro diz, né? Nós devemos pedir a Deus sabedoria não só para o conteúdo daquilo que nós vamos falar. Não é assim, olha, vem cá, Marcos, você faz assim, 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 tá? Não é assim, porque isso seria uma mãe falando para um filho, isso seria uma professora falando para um aluno, né? Mas você pode sugerir, Marcos, será que não seria melhor você você resolver essa parte? Eu acho que você resolveria melhor que eu essa parte aqui. Hoje é essa parte, né? Não é tudo, olha, será que não é melhor você resolver isso? Não é tudo de uma vez. Você vai falando aos poucos, porque tudo de uma vez, se isso acontece na sua casa, você já está sobrecarregada ou sobrecarregado, né? E aí quando você for expor, vai vir cheio de emoções e talvez você fale do jeito errado. Então vai falando aos poucos, mas de forma estratégica, não porque você está omitindo outras coisas e que depois você vai lançar em rosto, não. Você vai falar certas coisas hoje, passa uns dias, você fala outro. Quando surgir outra situação para decidir, para resolver, pondera de novo. Olha, eu acho que isso aqui compete a você. O que você acha? Né? E vai conversando com sabedoria, vai instruindo, mas com instrução, mas não como mãe, não como professora. Né? Peça a Deus sabedoria, Ele vai dar. Isso, é isso aí. Você sabe que existem empregados que instruem os seus patrões. Você imagina, por exemplo, um patrão
E ele é desses patrões mais antigões que não está acostumado com computador. E ele contrata um rapazinho que sabe mexer com computador, e ele precisa, o patrão precisa fazer algumas coisas que não conhece de computador. Aí ele chama esse rapaz, que é o seu empregado, para ensiná-lo a fazer aquela coisa. Você acha que esse rapazinho vai ensinar o seu patrão com arrogância, com ar de professor, né? Ou com ar de pai? Não. Ele vai ensinar como alguém que é submisso ao seu patrão. Da mesma forma, você deve instruir o seu esposo com esse ar de submissão. Eu estou ensinando o meu esposo o papel que deve ser dele, aquilo que ele deve fazer, mas eu vou instruí-lo sabendo que eu sou submissa. Não é? É com esse ar de submissão. Sim. Muito bem. E a última dica que a gente queria dar para você é: demonstre apreço pela liderança dele. Demonstre o seu apreço pela liderança do seu esposo. Né? Você precisa demonstrar isso para ele. Alguns esposos precisam de ver desse elogio, dessa demonstração de apreço. E isso é bom para todo mundo, né? Que mulher que não gosta de que o marido a elogie, talvez pela comida que ela fez, ou pela casa, ou pelo cuidado dos filhos, ou pelo cuidado dele mesmo, do esposo. Quem é que não gosta, né, de um elogio? Então, demonstre que você se sente bem com a liderança dele. É preciso você demonstrar isso verbalmente a ele, né, e com atitudes principalmente. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Isso aí. Essa mulher aqui é essa mulher submissa, ele diz, ela é submissa e ela ganha o seu marido pelo procedimento, por aquilo que ela faz. Ela caminha no temor do Senhor, né? E isso chama a atenção do marido de alguma forma. Isso. É uma demonstração de apreço pela liderança do esposo. Demonstre isso para ele. Ele vai se sentir bem, vai ser bom para o seu casamento, e isso glorifica a Deus, acima de tudo. Não é? E essa liderança do marido, ela também serve, uma consequência dessa liderança que traz segurança para a esposa, né? Que é o que nós mulheres precisamos no casamento. Nós precisamos de segurança, almejamos Sim. Segurança, proteção. Né? A gente ouve mulheres falando assim: eu sou independente, eu não dependo dele, se não desse certo, eu conseguiria caminhar sozinha numa boa, porque eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu não dependo dele. Engano dela. Isso é uma frase, um conceito que não é bíblico, né? Porque não é o dinheiro que tem que nos trazer segurança. Primeiro que é Deus. E dentro de um casamento, Deus fez o homem para nos trazer segurança. Esse é o papel, né, do homem, essa liderança que traz segurança, que traz proteção para a esposa. Normalmente, casamento de mulheres que falam isso, que conseguem ir sozinha, que não precisa do marido para fazer, normalmente esses casamentos não vão à frente. Normalmente eles acabam, infelizmente, acabam logo. E é um lar que os filhos crescem. Nós conhecemos muitos lares assim,
onde a esposa vamos dizer assim, é o homem da casa. Os filhos, a disfunção que causou nos filhos é terrível, tremenda. Aquilo que fez nos filhos, essa troca de papéis, essa inversão dos papéis de marido e mulher, causou algo terrível nos filhos. Sempre os filhos são filhos que vamos dizer assim, são distorcidos, né? A personalidade foi distorcida, as emoções foram atabalhoadas, foram mexidas muito. E então a gente não perde nada em exercer o papel que Deus deu para a gente, como marido, como mulher. E quando Marcos fala de esses casamentos acabam logo, não necessariamente que haja separação ou divórcio, mesmo dentro da própria casa, né? Mas não é um casamento. Sim. É um contrato, né? A gente conhece casamentos onde a mulher é o homem da casa, até hoje. Estão casados há muito tempo, mas os filhos, o que causou nos filhos, né? As distorções que foram causadas nos filhos e nos netos que virão, foi algo que mexeu muito com a família e que fez muito mal. E que não glorifica a Deus, né? E que não traz glória nenhuma para Deus. E traz glória para o Senhor é nós fazermos exatamente o papel que Ele nos deu dentro do nosso casamento. Muito bem, é isso que a gente queria dizer hoje, não é? Então, vamos encerrar por aqui. 7 horas. Amanhã, às 7h07, nós estaremos aqui de novo para mais uma live sobre resolver conflitos conjugais através da Palavra de Deus, da Bíblia. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.